Eu gostaria de chamar, então, na sequência já, e mantendo o esquema de que, se houver alguma pergunta para o palestrante, por favor, preencham as filipetas, chamar o nosso próximo palestrante, que vai falar sobre blockchain e governo, casos de uso e desafios. O próximo palestrante é o Fernando Lobo, especialista em inovação e estratégia para o setor público, com grande experiência em serviços ao cidadão, em obras de infraestrutura e modelos de concessão e adoção de novas tecnologias. Fernando Lobo trabalhou com processos, compras, serviços ao cidadão para diversos órgãos estaduais e, inclusive, na Secretaria de Governo, desenvolvendo trabalho de educação e parcerias para a adoção de blockchain pelo Estado de São Paulo. Fernando, por favor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na casa de vocês, ver a plateia tão cheia. O desafio é grande, eu ia falar até antes da nosso colega da Accenture, e o desafio de manter todos vocês acordados é grande. O almoço normalmente tem esse problema. Aí eu fiz o favor de não colocar slide, que é para ninguém ficar olhando na tela e vocês não ficarem achando que vocês estão perdendo alguma informação. Eu sou empreendedor desde moleque. Com 23 anos, eu era vice-presidente de uma empresa de inovação para o setor público, dos quais eu tive o prazer de trabalhar com compras. A Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo foi uma escola para mim. A gente tentou levar isso para o estado do Acre. Estive envolvido também no desenvolvimento do Poupa-Tempo do Acre. Fiz um trabalho grande com o governo de Minas Gerais para levar todos os serviços públicos daquele estado para plataformas digitais. E, ao longo da minha carreira, acabei indo para o lado de inovação mais do que, estrito sensu, administração pública. Mas agora, entrando diretamente em blockchain, em Bitcoin, o que eu queria lembrar a todos vocês, e que vocês nunca percam isso de mente ou da cabeça, é que, por mais que a gente tenha aqui a Accenture, a Microsoft, a IBM, a Oracle, todas essas empresas fornecendo esse serviço, isso tudo começou no movimento de contracultura. Então, não esqueçam que isso é um movimento do cidadão contra o Estado. A gente pode utilizar, é eficaz, é bom, a tecnologia vai, sim, melhorar muito os serviços públicos, mas não percam da mente que isso é um movimento de descontentamento da população para com o nosso trabalho. Pulando essa parte, e aí voltando para a primeira pergunta que o colega da Accenture fez, qual que é a diferença do blockchain para o livro Razão? E, basicamente, a diferença não é a imutabilidade, porque, se você tem uma contabilidade responsável, ela também é imutável. É assim que os contadores aprendem. Você não pode rabiscar de um lado e copiar do outro, e a contabilidade está feita. Uma contabilidade bem feita, ela também é imutável. Mas o que muda num blockchain são os incentivos econômicos que você tem para fazer essa grafia da forma mais correta possível. Todos os atores dessa rede estão, na verdade, preocupados de que ela não se corrompa, porque o valor dela está exatamente na confiança dos dados que estão anotados naquela blockchain. No caso do Bitcoin, o mais velho, são 10 anos de rede, sem interrupção e sem troca de informação errônea para dentro do sistema. E sistema, normalmente, é um negócio burro, gente. Quando a gente coloca lixo, sai lixo. Então, o que o blockchain, na época de 2009, com a crise de 2008, tentou trazer é realmente garantir que a cobiça ou a vontade humana fosse refletida no sistema, através de incentivo econômico. Então, você gasta recurso para que aquilo, de fato, tenha valor. Você gasta energia, você gasta... E aí, diversos, não sei se de manhã chegaram a falar de Proof of Work, Proof of Stake, mas tudo isso nada mais é que a garantia que você está com skin on the game, ou seja, você está com o seu na reta para que aquilo ali, de fato, seja algo imutável e confiável. Passando desta parte, lembrando, né, um movimento de contracultura que, hoje em dia, até por ser um movimento baseado em dados, é um movimento que a gente pode quantificar. Hoje, 400 bilhões de mercados, as 1.600 moedas que existem hoje em dia. Então, vocês imaginam moedas, tokens, criptoativos, no mais lato sentido.
Vocês imaginam que em 10 anos, ou, para ser mais honesto, nos últimos 5 anos, a gente fez 1.600 moedas, com mais 600 mortas, então 2.200 moedas, ou tokens, ou ativos novos, a partir daquela ideia. Olha o quanto isso é exponencial, olha quanto isso cresceu rápido. É dessa velocidade de desenvolvimento que a gente está falando. O colega estava falando de identidade. Eu tive recentemente com o CEO da rede de distribuição de gás da área metropolitana de Madrid. Ele falou, olha, eu era o executivo que vendeu o projeto de identidade digital para o governo espanhol. Meu bônus foi poupudo, eu ganhei 40 milhões em contrato, foi lindo. Pergunta se tem um serviço público espanhol sendo prestado com aquele documento. Não. Ainda não tem consumo da identidade, ainda não tem serviço pronto para você utilizar o cartão da forma mais eficaz possível. Hoje, o seu cartão de crédito, o seu login do Facebook, te dá um acesso a mais serviços do que o seu RG, do que o seu CPF, do que a sua identidade pública. Então, é essa revolução que a gente está vendo com a adoção de blockchain pela sociedade, independente do Estado fazer alguma coisa ou não. Por isso que eu acho tão importante a gente adotar. Porque se a gente adota, a gente retoma a confiança do cidadão de que a gente está fazendo as coisas de forma transparente. E aí, falando agora um pouco de usos públicos do blockchain no Brasil e no mundo, eu vou dar alguns tópicos rápidos de quem está pensando e o que está pensando. O Cérebro está tentando desenvolver um blockchain as a service, como a Amazon acabou de anunciar essa semana. A ANAC está tentando fazer o registro do que é todo o estudo do piloto e as certificações que ele tira para ir subindo na carreira para aviões cada vez maiores. E também o registro de seguro de todas as aeronaves, para que, inclusive, o tempo de aeroporto seja menor. Você tem a Buildcoin, que foi um projeto aqui do Estado de São Paulo, que a gente ainda está na PGE vendo qual seria o melhor modelo, mas é um modelo de financiamento de obra pública por meio de crowdfunding. Então, o que basicamente você consegue é fazer com que um ativo digital possa representar parte daquela infraestrutura urbana, seja ela um linear, seja ela hospital, habitação popular, ou o que seja. Tem outras moedas nesse sentido, não é a única. Eu, por exemplo, acredito que esse ano ainda vou trabalhar com uma delas, chama eHab, é um modelo de crowdfunding para habitação social. Eles já estão com 30 mil casas contratadas para a Inglaterra, no modelo de Smart City, e na rodada de ICO deles, eles acabaram sendo comprados por um fundo asiático que gostou tanto da ideia que eles falaram, não precisa fazer ICO, eu compro todas as moedas e a gente vai começar a desenvolver isso para o meu lado aqui da Ásia. Uma outra coisa que é possível, a gente está começando a discutir, aqui o IPT está montando a vitrine deles de Smart City, e o que acontece, pelo menos nos países que já estão mais avançados estudando Smart City, é que você tem um firmware, ou seja, um programinha rodando em cada um desses sensores. Como é que você garante que esse firmware está atualizado em todas as máquinas que estão rodando sensores do Smart City? Uma das soluções é o blockchain. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em breve, vai fazer um evento sobre o IOTA, que é uma rede de blockchain dedicada para a IoT, que eu acho interessante até os senhores participarem para conhecer o que é. A gente já está falando de Smart State e não mais de Smart City. E aí vem uma outra tecnologia que, lá em 2016, eu falei muito dentro do governo do Estado de São Paulo, e, se não me engano, logo que o Temer assumiu, ele adotou como política, que é o BIM, Building Information Modeling. Nada mais é que um banco de dados de obras públicas, ou de obras em geral. Você tem desde a ideia do arquiteto até a gestão do prédio, com o controle dos contratos de limpeza de vidro, ar-condicionado, conforto térmico, tudo dentro de um banco de dados só, em que você consegue gerir ele de forma estruturada. Um hospital médio, hoje em dia, tem 1 milhão de dados para ser geridos depois de pronto, e você não tem banco de dados que consiga dar conta da gestão dos profissionais que entram e saem, e também faça, por exemplo, a gestão de troca de lâmpadas. Não tem um sistema só que faz isso, e hoje em dia o BIM, que é o Building Information Modeling, já está sendo testado em cima de uma plataforma blockchain, para que não só você tenha todos os dados, mas como eles também sejam imutáveis e que a transação seja facilitada através desses ativos digitais.
Aí então, eu gostaria de citar algumas outras coisas fora aqui do Brasil que estão andando. A União Europeia acabou de assinar um movimento, um documento de intenção para que mais de 15 países possam se beneficiar dos investimentos públicos que têm sido feitos na administração pública europeia. Estima-se que algo em torno de 800 milhões de euros já tenham sido investidos desde 2016, e é previsto para que 2020 outros 300 milhões de euros sejam investidos. Então, para que esse dinheiro não fique disperso na mão da Inglaterra, na mão de Portugal, na mão da Estônia, no desenvolvimento e no aprendizado, eles fizeram um consórcio para que os países possam se beneficiar de forma integrada das soluções que vão sendo buscadas por cada um deles. Aí eu gostaria, então, voltando para aqui, para dentro do Estado de São Paulo, o que aconteceu, o que me levou a trabalhar com blockchain. Em 2016, eu fiz minha última PPP, eu trabalhei na PPP da Fazenda Albor, a qual eu fui defensor do modelo de Smart City, é uma cidade do século XXI, para quem gosta, é brincar de SimCity de verdade, que, infelizmente, a ideia de Smart City não passou, mas, enfim, saiu o projeto, foi para a licitação, deu vazio exatamente porque não tinha interesse econômico no projeto, mas eu acredito que a habitação vai resolver isso em breve. E aí, saindo desse projeto, lá dentro do Palácio, a área de inovação e tecnologia estavam passando por uma transformação, e eu escolhi ir para a área de tecnologia, visto que eu já estava empregando algumas coisas de tecnologia para a área de PPP. E, na área de tecnologia, me deram 3 projetos gigantescos. Um é o documento e o processo eletrônico, ou seja, que a gente não emita mais papel e não receba mais papel, e que tramite eles. Eu acho que esse tema é um tema delicado aqui na Fazenda, defensores do SEI, e eu fui uma das pessoas da equipe técnica, por questões técnicas, a decidir pelo SIGA. Não quero criar briga com ninguém. Se o SEI mandar o código deles para a gente conseguir fazer auditoria no código, sou totalmente aberto. Só que eles também vão ter que integrar a nossa regra de arquivo público do Estado, que é mais avançada que o federal. Se resolver isso, pode ser SEI à vontade. Então, esse era um dos projetos. O outro projeto foi a PPP de identificação digital. Então, toda essa discussão que o colega da Accenture trouxe, de falar sobre identidade digital, de ter um produto em identidade digital na mão, começou há 12 anos atrás com uma proposta privada de projeto, que quando, em 2015, a gente fez aquela eliminação de projetos de carteira de PPP, a gente eliminou esse porque entendeu-se que o Estado já tinha feito grande parte daqueles investimentos. O projeto andou no sentido de criar uma certificação. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é registrar pessoas que possam autenticar o documento paulista. Nós já tínhamos algo em torno de 13 milhões de RGs registrados em banco de dados, e aí o que se decidiu fazer era ampliar isso para 45 milhões, para que isso tivesse uma representatividade comercial e os bancos, os varejistas tivessem interesse de prestar esse serviço de garantia de identidade na ponta para o varejo. Então, isso a gente orçou como modelagem financeira algo em torno de 5 bilhões para o período, acho que era 20 anos de concessão, como receita da gente cobrando o privado de fazer essa autenticação no varejo brasileiro. Esse foi o segundo projeto. E o terceiro projeto foi a implantação do S4SP dentro dos hospitais da rede direta, da administração pública daqui do Estado de São Paulo, que são 40 hospitais mais 90 farmácias, e aí vocês imaginam o tamanho disso, que é ter um sistema que consiga gerir não só o banco de horas do médico, como também a dispensação de medicação lá na farmácia. E aí, olhando para esses 3 projetos gigantescos, eu vi que todos eles, em grande medida, necessitavam de uma tecnologia de registro mais qualificada. E aí eu comecei, num projeto de dados abertos, a estudar como eu poderia aplicar blockchain para dados abertos, para que os dados saídos dos nossos serviços públicos fossem consumidos pela população. E aí eu estava do lado do PitGov, né, uma iniciativa que é exatamente a startup vir buscar com a gente dados para que eles prestem serviços melhores. Para mim, hoje, o melhor serviço distribuído, hoje em dia, é de uma empresa, mas a gente ainda não vê ele como assim, mas ele é contributivo, é o Waze. Cada vez que você liga o Waze, você informa o quanto você está demorando para passar naquela rua,
e ele organiza, e para mim, na minha opinião, é a melhor empresa de engenharia de tráfego do mundo. Sem ser pública, sem fazer a obra em uma rua, sem ter um guardinha, eles são a maior empresa de tráfego do mundo. E aí, olhando para isso, eu comecei a estudar blockchain, fiz um curso que foi o semestre inicial de um mestrado que eu continuo a partir do segundo semestre de 2018 no Chipre. Foi o primeiro país que, com a crise de 2018, decidiu que blockchain seria a base da economia deles. Então, desde o diploma que sai da universidade até o orçamento público do Chipre, está passando por experiências em que você tem a adoção do blockchain como sistema base de registro para o país. Continuando, falando um pouquinho mais rápido para terminar todos os exemplos, nós temos aqui o Tostes do BID. Cadê você? Tudo bom, Tostes? E, recentemente, lá na Secretaria de Governo, a gente teve uma conversa com um representante do BID na Colômbia, que, junto com a Banco, que é um blockchain específico, que já trabalha com identidade para cidades e para estados nos Estados Unidos, iniciou um projeto de identificação de alunos na Colômbia. Então, 100%, acho que é 100% da rede de ensino fundamental da Colômbia tem uma identidade pública de ensino via Banco, em que os professores, as escolas, os pais e os alunos conseguem anotar a frequência do aluno, as aulas que ele participa, a evasão escolar, o desempenho. Então, isso já está sendo pilotado via BID na área de educação. Uma das coisas, por exemplo, para esse exemplo eu sugeriria, e eu já conversei até com a Carolina Lafemina, que, se não me engano, é chefe de gabinete da Univesp, é que, então, a Univesp se utilizasse de blockchain em 100% das suas operações, visto que é uma universidade digital. Por que não fazer uma plataforma de ensino, a exemplo do Coursera, mas em blockchain, em que você consiga remunerar os professores via plataforma e que o diploma já saia também em blockchain? E aí você não tem casos de, por exemplo, você contratar via LinkedIn aquele belo currículo vistoso, que o cara, na verdade, não fez nada disso, ou ele falou que fez Harvard, mas foi aquele cursinho de fim de semana que quem tem acesso, quem já usa plataforma digital sabe que dá para fazer, fala que fez Harvard, mas passou 2 dias só em casa estudando. Então, essa é uma das soluções que eu acredito, por exemplo, que poderiam ser utilizadas para a administração pública de cabo a rabo, do ensino fundamental até o ensino superior e o pós-doc e tudo mais, de que você realmente consiga garantir que a vida útil, educacional e econômica desse cidadão seja anotada em um blockchain. Da mesma forma, no caso do S4SP, você já tem uma série de soluções que são no sentido de você fazer o prontuário único eletrônico em blockchain. Então, se eu sair daqui para uma viagem com seguro de saúde para a União Europeia, o meu banco de dados, eu consigo dar acesso ao médico que está lá na Europa me atendendo. Ele já sabe do que eu sou alérgico, ele já sabe quais vacinas eu já tomei. Então, isso é uma das soluções. Eu, por exemplo, recebi recentemente um fornecedor de Brasília que ele está com uma solução para vacinação que vai desde a produção da vacina, e a gente sabe que vacina se perde muito, e a gente fica gripado depois da vacina na gripe, não porque o vírus deixou a gente gripado, mas sim porque a vacina estava vencida ou estragada. E aí você consegue, com um dispositivo de IoT dentro do lote da vacina, controlar desde o produtor até a aplicação da vacina, de como foi tratada essa vacina e se ela, de fato, ainda guarda as qualidades para a prevenção de doenças, neste caso. Outros sistemas que poderiam ser colocados em blockchain. Registro de Detran, tudo que é alteração com o veículo. Recentemente, eu fiquei sabendo, por exemplo, que para ter carro blindado, você precisa registrar no Exército. E se você quer vender um carro blindado, assim, diz que é completamente impossível, vista as regras e a dificuldade que é de registrar mais uma pessoa no Exército para receber esse carro blindado, mais Polícia Civil. Por que não vende essa quantidade de atores que precisam definir ou decidir a respeito de um carro blindado, colocado todos eles num blockchain só, em que todos eles, de acordo com sua responsabilidade, anotem, mas também consumam dados. E aí,
a lista é sem fim. A gente pode colocar a JUSCESP dentro disso, a gente pode colocar os cartórios dentro disso. Eu não sei de quando que é, mas houve uma decisão do CNJ de que os cartórios seriam obrigados a ter uma rede de registros intercomunicável, ou seja, se eu conseguir fazer um registro de casamento no Piauí, eu não posso conseguir também fazer um em São Paulo. E o que eu tenho conversado com o Colégio de Notariais é que realmente eles estão olhando o blockchain com muito carinho para resolver essa solução. Nada, gente, são 15 mil cartórios, já é uma rede descentralizada, e nenhum deles se confiam entre si. Eu acho que essa história é muito familiar para o ouvido de vocês, né? A Fazenda não confia nos dados do planejamento, que não confia nos dados da segurança pública, que não confia nos dados da saúde, e pode continuar não confiando. É para isso que o Bitcoin foi inventado. Eu não preciso confiar em você para eu fazer essa transação, mas a gente consegue consumir os dados. Então, com a arquitetura correta e com as aplicações corretas, a gente consegue adotar o blockchain para as nossas necessidades, para o que o poder público precisa de compartilhamento e entrega de serviços públicos. Então, eu acredito realmente que dá para ter uma redução nesses gaps de silos. Você tem, por exemplo, até uma experiência com o SEI, que foi com a Microsoft e a Uport, de criar uma identidade pública para o servidor público assinar documentos dentro do SEI. Você teve Serra Leoa, por exemplo, fazendo uma amostragem da votação do país inteiro, acho que, se não me engano, Serra Leoa Oeste, pegou uma amostragem dessa votação eleitoral e colocou no blockchain para fazer a auditoria desses dados. Então, na mídia saiu bastante coisa. A Serra Leoa já fez no país inteiro uma votação em blockchain. Mentira. Eles fizeram uma parte em amostragem para conseguir fazer pós-eleição uma auditoria de duas pernas, uma do papel, que foi anotado, e uma do blockchain, para ver se elas batiam. Então, mais uma prova de conceito, que, pelo que eu entendi, está dando certo, né, os resultados são bons, mas que, às vezes, saem mais notícia do que é verdade. E aí, do que eu venho fazendo lá na Secretaria de Governo, no finalzinho de 2016, numa reunião com o Célio, ele falou, cara, acho que realmente a gente vai montar uma unidade para estudar blockchain aqui dentro da Prodesp. Eu falei, então, acho que eu estou falando coisa com coisa. Porque o Célio me dá essa notícia, conversei com o Elcio, ele vem me falar que a nota fiscal paulista talvez seja um bom candidato, eu converso no Detran, o pessoal também está gostando da ideia, eu falei, então, eu vou continuar. Mas, para isso, eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz. Vamos primeiro educar, porque isso é difícil. É um tema complexo e eu acho que a gente está com as pessoas corretas para aprender o que se precisa saber. Tenho certeza que metade, pelo menos, não sei qual é a formação de todos, mas metade aqui não sabe o que é o protocolo TCP/IP. Certo? Mas vocês usam a internet numa boa, sem questionar. Então, assim, blockchain não é que vocês vão ter que entender e saber se o SHA-256 já é obsoleto ou não. Não, mas o que construir, as camadas de aplicação em cima, isso é fundamental que a gente entenda. A gente não precisa saber da infraestrutura, do servidor, mas eu acho que, para esse público, é fundamental entender quais são as possibilidades que a gente tem para caminhar nesse sentido. Então, esse é o 4º encontro que a gente faz em 2018. Agradeço ao Alexandre o convite. A minha ideia era essa mesmo, eu fiz 3 no Palácio, e a minha ideia era que o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 18º fossem feitos nas áreas, porque as áreas de negócio é que precisam entender como usar isso, e não o pessoal de TI. Apesar de eu ser da área de TI, não é o pessoal da CETIC, do COETIC, que precisa entender blockchain, é o pessoal da área de negócio, o que fazer com esse produto novo, com essa internet nova que foi lançada. E aí esse é o 4º, e já estou em negociação para que o 5º seja na Alesp, então ir cada vez mais aumentando o número de ouvintes, para que a gente encontre, inclusive, formas com que a gente faça que o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, inclusive, funcionem melhor. Como fazer um blockchain para que essas 3 poderes públicos possam, de fato, contribuir. Não tem resposta, ainda não vi nenhum projeto no mercado. E aí, encerrando minha fala, eu estou saindo do governo agora, exatamente porque eu vou empreender na área, e eu já citei os 3 projetos que eu vou empreender
no meio da minha palestra. Eu vou criar uma plataforma de educação em blockchain em que eu consiga dar ensino para as pessoas e elas consigam ter um retorno econômico com esse ensino da forma mais rápida possível. Então, a partir de pílulas de conhecimento, a gente conseguir fazer com que a população melhore economicamente, tenha um segundo emprego ou consiga melhorar o próprio emprego que já faça. Eu vou trabalhar com um produto de logística de medicamentos em que você consiga fazer esse traqueio inteiro e também vou trabalhar com uma solução de crowdfunding para habitação. Eu acho que é um mundo novo que a gente tem pela frente, a população está demandando isso, e apesar de eu ir empreender pela terceira ou quarta vez na minha vida, os empreendimentos, quase todos que eu fiz, foram para a área pública, foram para melhorar socialmente a economia. E eu acho que esses 3 campos que eu escolhi para empreender é exatamente nesse sentido. Deixou de ser só função do Estado a gestão social da população. E acredito que essa economia da Revolução Industrial 4.0, do que está se criando como economia ou quarto setor, vai impactar muito o trabalho, não só da Fazenda, mas de todas as secretarias. E eu acho que o governo tem que começar a aprender a trabalhar com essas iniciativas. Não com um modelo falido de ONG, um modelo que, em alguns momentos, vai bem em iOS, mas um modelo que, de fato, seja em conjunto. Pela Secretaria de Governo, o que eu iniciei foi um projeto de identidade, então, aqui dentro da Fazenda, junto com o planejamento e junto com a segurança pública, eu já plantei a semente de uma identidade digital para que a gente possa compartilhar dados dos cidadãos e prestar melhores serviços. E o segundo projeto é um hub para que a gente consiga construir capacidade e conhecimento para a construção desses novos produtos. 2016 foi o boom das moedas, foi quando teve a maior criação de ativos digitais até hoje. 2017 foi o mundo dos ICOs, todo mundo catando dinheiro para fazer mais moeda, e 2018 o que a gente está vendo no mercado é a falta de profissional. Não tem gente para entregar o que precisa em blockchain. Conheço vaga que está aberta há 2 anos, oferecendo $400 mil por ano. Se vocês souberem fazer, é só se inscrever, porque tem 2 anos que está aberta, ninguém consegue fazer o que precisa ser feito. Então, é isso, era esse o recado que eu queria dar. Está acabando aqui meu tempo, tem mais 2 minutos. Agradeço muito, fico aberto a perguntas para agora, para o debate e para mais tarde. Obrigado.